O ser humano sempre teve uma relação muito complexa com a luz e com a escuridão. Na verdade, os povos primitivos adoravam o sol, a lua, as estrelas, mas tinham horror, ficavam apavorados em noites sem lua, quando tinha escuridão. Luz e escuridão, um fenômeno que sempre fascinou o ser humano. Os gregos foram os primeiros a estabelecer, a desenvolver teses a respeito da luz. Os árabes não nos legaram apenas a matemática, mas também conhecimentos profundos sobre a ótica, que é a ciência que estuda a luz. Os chineses foram mais práticos e trouxeram a luz para o seu dia a dia. Mas a grande verdade é que luz e escuridão continuam fascinando os seres humanos, porque luz foi, é e sempre será um grande mistério. Na verdade, é um dos 30 maiores mistérios que a ciência desenvolve ou que a ciência pesquisa. Porque até hoje não se sabe se a luz é uma onda ou se a luz é uma partícula. Com o tempo, o conceito de escuridão e de luz saíram do mundo natural e foram para a filosofia. Os filósofos começaram a explicar a vida e a história a partir desse conceito de luz e escuridão. Por exemplo, quando os filósofos renascentistas estavam se referindo ao período da Idade Média, que foi um período sem universidades, sem escolas, eles designaram esse período como sendo obscurantismo, ou seja, ausência de luz. O que eles estavam querendo dizer com isso? Eles estavam dizendo que a luz é uma metáfora do conhecimento e que a treva é uma metáfora da ignorância, da ausência de conhecimento. Portanto, entendermos isso é muito importante. O conceito de luz e de trevas, portanto, nos serve como uma metáfora para o conhecimento de todas as coisas. Vamos lá. A psicologia também usa essa linguagem metafórica da luz e da escuridão para falar acerca do humor humano, da alma do ser humano. Por isso, quando nós estamos tristes, nós nos sentimos como se o mundo estivesse todo entenebrecido, como se nuvens carregadas estivessem sobre nós. É exatamente assim que Jó, na Bíblia, descreve a sua sensação. Ele diz: o meu rosto estava cheio de trevas. É assim também que Davi explica a tristeza nos Salmos. Ele fala de escuridão, fala de ausência. E para usar uma referência mais próxima de nós, em termos de literatura, eu quero citar o Mackenzie, que é personagem de A Cabana, falando sobre a sua grande tristeza. Ele descreve de uma forma tão intensa que quando nós lemos, nós percebemos que como se uma nuvem densa de escuridão estivesse sobre os seus olhos, sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Mas, ao contrário disso, quando nós estamos felizes, o dia se ilumina, a luz parece mais radiante, as cores são mais vibrantes, os cheiros, os sabores, todas as coisas, aquilo que a gente ouve é mais gostoso. Por quê? Porque o nosso estado de humor é representado pela luz. Assim é que a psicologia explica o humor da tristeza ou da alegria, quando nós estamos em trevas e quando nós estamos em luz. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que assim como a filosofia usa a linguagem metafórica da luz e das trevas para falar sobre o conhecimento e a ausência do conhecimento, assim como a psicologia usa essa mesma metáfora de luz e trevas para falar do bom humor e para falar do mau humor, assim também a teologia usa essa mesma metáfora, luz e treva, para falar de duas realidades espirituais. Existe uma escuridão que é existencial. É quando a vida já não faz mais sentido. É quando nada mais tem graça. Perdemos o prazer de viver,
não queremos mais amar, não temos mais projetos, mais sonhos. A vida se torna como se tivesse dominada por densas trevas. Há também uma treva que é espiritual. É a ausência plena de Deus. Essa é a pior de todas as trevas. É muito mais profunda do que a ausência de conhecimento. É muito mais profunda do que a ausência de bom humor. A ausência de Deus é a falta de todas as coisas. Caminhar na luz sempre será uma boa opção. Na verdade, a melhor opção. Nós sempre teremos opções na vida. É importante que se diga que Deus entregou para nós o maior de todos os poderes sobre a terra, o poder da escolha. Em outras palavras, você é quem deve escolher entre a luz e a escuridão. É em razão disso que Jesus falou quando revelou-se: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus associa a si mesmo como a luz e o mundo, ou seja, esta peregrinação que nós temos, essa jornada que é nossa, como uma jornada que carece de iluminação espiritual. E em que contexto Jesus falou que é a luz do mundo? Imagine-se vivendo há 3.000 anos atrás, quando não existia luz elétrica, não existiam estradas, estava você num deserto, sem lua, sem estrelas, nuvens carregadas, não havia luz alguma. Na verdade, ninguém viajava assim. Você sabe por quê? Porque sem luz há o risco de acidente e não havia quem socorresse. Eu lembro que certa vez, quando eu era mais jovem, eu viajei por uma dessas estradas do interior do estado e a noite estava semelhante a essa. Havia muita escuridão, porque era uma noite de chuva. Era uma noite sem lua, sem estrelas, e a estrada não tinha também nenhum tipo de luz. Não havia também sinalização. E aí, naquela curiosidade juvenil, eu desliguei os faróis do carro, fiquei curioso. Diminui a velocidade, na medida que eu diminuí a velocidade com as luzes do carro desligadas, começou a bater uma angústia dentro de mim, um medo dentro de mim, porque eu estava sem direção. Imediatamente eu acendi novamente o farol do carro e percebi que eu estava saindo fora da estrada. Esta é a situação de alguém sem a luz de Deus. Mas é sobre isso que Jesus está falando. Essa seria a nossa vida sem Deus, como um viajante na escuridão do deserto. Deus, no entanto, está presente, iluminando a nossa vida, iluminando a humanidade. É a presença de Deus que dá sentido a todas as coisas. É a presença de Deus que nos traz esperança. É a presença de Deus que ilumina a nossa vida, o nosso coração, nos dá novos valores, novo sentido de vida. Como qualquer viajante, nós sempre teremos caminhos a escolher. E esse é um dos princípios mais essenciais da vida. Honestidade ou desonestidade? Investir no casamento ou desistir dele? Priorizar a família, priorizar o trabalho? O que nós vamos escolher? Eis a importância de bons princípios em nossa vida e em nossa existência. Cada uma das nossas escolhas, cada uma delas, iluminam ou obscurecem a nossa vida. Por isso a luz é tão importante, é tão essencial. Por isso é fundamental que você saiba aonde você está pisando. E só a luz pode iluminar o teu caminho. A luz também pode ser usada como uma metáfora para a virtude. O que é uma virtude? É uma prática que agrega valor à nossa vida. O que você pensa sobre a família, o que você pratica sobre a família, define que tipo de família você terá. E eu preciso fazer uma pergunta a você. Talvez você esteja vivenciando um momento de crise na sua família. Talvez esse seja um momento em que tudo parece entenebrecido como nuvens carregadas. Dentro do seu lar, o ar
é rarefeito, é um ambiente difícil de respirar, não existe liberdade, não há comunicação olho no olho. E a pergunta que eu preciso fazer para você é a seguinte: as janelas da sua alma, as portas do seu coração estão abertas ou fechadas para a luz de Deus? É necessário abrir as portas da nossa casa, da nossa vida. Do contrário, tudo será como um mofo. O ambiente do nosso lar será difícil de se viver. Também o que você pensa sobre a sua carreira profissional e o que você pratica na vida profissional define que tipo de profissional você será. Se você é alguém viciado em trabalho ou se você é alguém que não liga muito para o trabalho, essas duas coisas podem conduzir você a maus caminhos na vida. Então, essas duas situações precisam de luz de Deus. É necessário que se abra as portas da alma, é necessário que se abra as janelas do coração para que novos valores, como um vento impetuoso, fresco, possa arejar o coração, arejar as relações dentro de casa, arejar as relações dentro do trabalho, distensionar a vida. Essa é a palavra-chave. Por que valores são tão importantes? Porque valores são chaves que definem a caminhada. Jesus disse isso em outras palavras: onde está o teu coração, ali é que está o tesouro. Por isso, luz é uma metáfora para discernimento. Luz é uma metáfora para uma vida cheia de sentido, cheia de propósito. A luz de Jesus são os valores cristãos. E os valores cristãos definem a nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com o trabalho, nossa relação com os bens, nossa relação com os familiares, a nossa própria vida. Luz é tudo na vida de uma pessoa. Desligue as luzes da sua casa e você perceberá o que eu estou dizendo. Luz é tudo na vida de uma pessoa. Jesus disse ainda: veja que a luz que há em você não seja treva. Porque se a luz que há em você for treva, que grandes trevas elas serão. O que Jesus estava dizendo? Se os valores que nos guiam não forem valores fundamentados no caráter, não forem valores fundamentados no bem, toda a nossa construção existencial ruirá. Jesus é a luz que veio iluminar o mundo, é a luz que veio iluminar o seu coração, de onde saem todas as suas decisões. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Tudo a respeito da nossa vida, o bem ou o mal, acontece a partir do nosso coração. Por isso, seguir Jesus é o melhor, é o maior, é o mais especial, é o mais brilhante projeto de vida. Jesus estabeleceu, por exemplo, a humildade contra um mundo que está cheio de opressão. Humildade é solução para a nossa vida. Porque é importante olharmos para nós mesmos. E isso eu estou falando do quê? Eu estou falando de valores. A humildade nos ajuda a vencer os devaneios que temos a respeito da nossa própria alma, a respeito da nossa própria existência. Jesus veio para restaurar a dignidade, a sua dignidade, a minha dignidade. Existem na Bíblia histórias de homens e mulheres que estavam completamente perdidos. Gente que estava completamente solta, sem sentido, sem nenhum tipo de prazer na sua existência. E aí vem Jesus e nessa relação com Ele, essas pessoas retomam a sua trajetória de vida. Por quê? Porque a luz entrou novamente no caminho. A luz entrou novamente em suas vidas, apontando a direção a seguir. Eu preciso falar uma coisa com você. Não importa em que tipo de trevas você tem andado. Não importa do que você tem feito a sua vida hoje. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Jesus quer lançar luz na sua vida. O coração de Deus sobre você talvez seja diferente do que você pensa. Porque toda a criação é bela.
Deus fez todas as coisas tão bonitas, tão especiais. E dentre tudo na criação, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando Deus olha para você, Deus enxerga a Ele mesmo. Deus enxerga tudo o que pode ser em você, todo o seu coração, todo o potencial que está dentro da sua vida e dentro do seu coração. Por isso que virtudes estão associadas à luz. Virtudes estão dentro do cristianismo, lançando luz em nossa vida. Virtudes são tão importantes na vida de um ser humano que o salmista, falando da palavra de Deus, e eu quero relembrar a você a metáfora do viajante no deserto, numa noite escura, sem lua e sem estrelas, ele diz o seguinte a respeito da palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o caminho. Assim, aqui estão o caminho, a direção a seguir e a luz. E você tem uma escolha nas mãos. Escolha sempre a luz e a sua vida será brilhante. Agora, é importante dizer para você, a escolha sempre será sua. Deus já nos deu acesso à sua luz. Fazer do coração candeeiro para Deus, candeeiro para a luz do Senhor, é uma decisão que cabe a você. Através da prática é que nós tomamos essa decisão. E isso cabe a cada um de nós. E é isso que dará discernimento na nossa vida. Você pode, você precisa, você deve receber a luz de Deus em sua vida. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A luz veio a esse mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a pergunta que eu preciso fazer a você é a seguinte: e você, o que fará? Senhor Jesus, nossa luz, eu peço que o teu discernimento, que o conhecimento do Senhor, que a tua luz irradie sobre cada coração nesse momento, desde agora e para todo sempre. Amém.